Voltando, gente. Quem puder nos acompanhar agora nesse último momento, vai ser um prazer estar com vocês. Esperando todo mundo entrar. Mas é isso, espero que tenha ficado bem claro essa questão da diferença da meditação cristã e dessa parte ser primitiva na nossa tradição, né? Então, eu vou só aguardar o retorno do Orlando e nós vamos fazer esse momento de oração agora. Eu peço que vocês coloquem as perguntas que vocês têm e vou pedir para o Orlando também, eu já vi duas perguntas aqui, para ele estar citando o nome de livros, ok? Para a exposição de vocês também no Instagram, a gente pode criar uma lista de bibliografias que a gente indica. Então, fica já esse projeto aí para vocês, eu e Orlando, a gente cria, às vezes no @Transieba, a gente cria isso no Linktree e coloca para vocês, é um projeto, o Transieba é um projeto que eu Fala um participo. pouco sobre o Transieba, Ludmila. Você que tem que falar, o filho é seu, é nosso. Então, é um projeto que o Orlando criou, fala um pouquinho, Orlando, eu faço parte desse Então, projeto. é um projeto, estou vendo até pessoas aqui do Transieba, parceiros, né? É um projeto que nós desenvolvemos. No ano passado, a palavra Transieba é um termo em latim que significa atravessar. E nós temos como proposta, iniciamos como proposta algumas imersões, alguns encontros que fosse uma experiência dessa dimensão de totalidade, corpo, alma e espírito. Então, foi um grupo de profissionais, né? A doutora Ludmila esteve com a gente, né, trabalhando a dimensão da dor, a dimensão da psicossomática. Nós tivemos presente nutricionista, a Monique, tivemos presente outros profissionais, né, da fisioterapia, a psicologia, pessoas que trabalharam, né, nós estamos aqui, por exemplo, acompanhando uma grande parceira nossa, que também faz parte do projeto, a Célia, o Padre Gilson, e foi um final de semana maravilhoso, na qual nós tivemos esse mergulho em várias dimensões do ser humano, né? Como que a alimentação pode tocar no meu estado de humor, na minha espiritualidade, e inclusive na capacidade de atenuar dor crônica. Né? Como que a prática de uma sadia espiritualidade pode me dar, por exemplo, a capacidade de desenvolver resiliência, de ressignificar a minha própria vida. Então, foram nesses sentidos que nós, né, montamos o projeto Transieba. Tínhamos muitos planos, né, para esse ano, mas em decorrência da pandemia não foi possível. E o Transieba, nós dizemos, né, que ele é um projeto que quer tocar o ser humano. Então, os nossos projetos realmente teve uma parada, e se Deus quiser, logo após aí esse período, nós vamos retomar. E uma das coisas que nós fomentamos no projeto é a meditação Isicasto, como também uma forma de você cuidar da sua saúde e da sua espiritualidade. Pois bem, Perfeito. antes das perguntas, nós vamos fazer um desafio a você. E esse desafio é um momento de quietude. É um momento de você simplesmente estar presente. Eu gostaria que você procurasse um espaço na sua casa, na sua poltrona. Seria interessante que você não se colocasse deitado, mas que você possa sentar. Orlando, nesse momento eu coloquei aqui a descrição do exicasmo, eu vou deixar você conduzir o momento, eu já vou até fechar aqui a minha câmera, eu estou aqui, mas para que eu também adote essa posição e esse retorno ao meu interior, é isso que a gente coloca para vocês nesse momento. O Orlando, na hora que ele quiser também, ele pode fechar aí a câmera dele, porque às vezes a gente de olho fechado,
sem tanta abertura à nossa parte biológica, a gente vai trabalhar ela com certeza, mas assim, sem distrações, a gente consegue entrar um pouco mais nesse exercício. E como atletas, temos que perseverar. Não vai ser aqui agora que as coisas vão, né, acontecer como uma mágica. Para não ficar, simplesmente me voltar aqui para que a gente possa também conduzir o áudio. Eu postei aí para... Sim, perfeitamente. Eu vou tampar o meu aqui. Pessoal, tá postado aí o passo a passo que os padres do deserto colocam, ok? Vamos lá. Eu vou simplesmente dar alguns comandos, mas também vou me silenciar por alguns minutos. E como eu colocava, procure uma postura na qual você consiga sentar num estado de vigilância. Se você é católico, como um grande sinal da busca da presença de Deus, trace o sinal da cruz sobre o seu corpo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe sua própria respiração. Não é controlar a sua respiração. É simplesmente perceber o ar que entra, o ar que sai. Respira suavemente. Assenta-te de uma maneira que seja a recepção de uma pessoa, de alguém que vai chegar. Não se apegue aos seus pensamentos. Mas de forma muito tranquila. Repita para você mesmo. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim. Feche seus olhos. Não perca de vista a repetição desta frase. Qualquer ruído externo ao seu ambiente não se apegue, mas simplesmente volte sua atenção na invocação do nome de Jesus.
Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Repetindo a jaculatória e observando sua própria respiração. Sem se apegar aos movimentos internos ou aos barulhos que te circundam. Na respiração, invoca o nome de Jesus. A grande presença. Você está simplificando o raciocínio, aquietando as faculdades da sua alma. Simplesmente se entregando ao momento. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Esse simples tempo de quietude, iremos finalizar rezando a oração do Pai Nosso e nela as 7 petições importantes que devem fazer parte do nosso recolhimento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A nós, pequenos e fracos, não nos resta outra coisa, a não ser nos refugiarmos no doce nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A doutora Ludmila vai abrir a câmera e podemos voltar, né, com as perguntas. A gente... Pode falar. Pode falar. Se eu fizer isso por 11 horas, eu juro que o meu encéfalo vai modificar de uma forma. É interessante como... eu vou fazer uma ressonância. É interessante como isso é próprio nosso, faz parte da nossa natureza. Na verdade, percebam que isso é algo que todo homem busca. Então, assim, é difícil, a gente tem que correr, como diria São Paulo, como os atletas, para conseguirmos nos disponibilizar a esse exercício. Contudo, ele é um exercício que nos é próprio. Exato. E mais, ele é próprio ao cristianismo. Exatamente. Ele é cristocêntrico no cristianismo. Não que não seja funcional para outras pessoas, assim, estou colocando aqui para cristãos, né? Estamos falando de meditação cristã, e trazendo essa palavra para o nosso cotidiano, da forma que nunca era para ter sido tirada. Mas eu estou falando para vocês, então, percebam que isso é tão natural e tão humano, que a gente consegue, se nós nos dedicarmos, chegarmos a esse ponto, a essa homeostase, nunca esquecendo que, não negando a nossa parte biológica, psicológica e social, mas percebendo que nós buscamos continuamente sermos seres também espirituais, é o que somos. Então, essa questão de podermos chegar a isso de uma forma tão simples, tão barata, tão eficaz. Ludmila, a gente vê que é tão bonito que hoje, por exemplo, as pessoas falam tanto de compaixão, né? E na nossa experiência, como que eu posso vivenciar a compaixão, sofrer com, estar no lugar do outro, ser sensível ao outro? Se eu não experimento isso na minha realidade individual. E na nossa tradição cristã, nós experimentamos isso bebendo de Deus, sendo amado por Deus. E como que minha mente desce ao coração, como diz os padres do deserto, que seria exatamente essa unidade do ser, pela oração. Tem um autor carmelita que ele usa uma expressão muito bela, que ele diz assim, que a oração é o laço que ata o finito que sou eu, né? Com minhas potencialidades, com minhas carências, com os meus buracos, com o infinito que é Deus. Eu gosto muito de, quando falo da meditação exicasta, eu lembro aquela experiência que Nosso Senhor tem da mulher que sofria de uma hemorragia e que a multidão estava ali, né, oprimindo, apertando, e ele é tão delicado em sentir o toque único daquela mulher. Então, quando nós temos essa capacidade desse recolhimento simples, né? Para quem é habituado à questão da palavra de Deus, Nosso Senhor fala que o reino dos céus é como uma pequena semente, ou seja, uma coisa simples. A espiritualidade exicasta, ela é muito simples, ela é coisa para criança, porque você simplesmente para, se aquieta e simplesmente vai
balbuciando o nome daquele que você ama, daquele que você confia. Então, para nós, não é uma técnica, é a abertura para o encontro. Mas é uma abertura sem sentimentalismo, sabe? Aquela coisa que eu vou assim, eu quero sentir arrepios. Não. Se você se aplicar nessa prática simples, 5 minutos, 10 minutos, você vai perceber que essa experiência de vida interior, que a gente acha tão distante de nós, ela é possível. Muito possível. Só queria fechar esse raciocínio colocando que nós somos cristãos. Então, isso faz parte conceitual, praticamente, a gente pode dizer dessa forma, não julgar. Então, assim, uma coisa que é funcional para mim, pode ser que... a gente não está aqui falando que a yoga não vale, ela é comprovada cientificamente. E outros tipos de meditação, elas têm um valor? Sim. Só estou colocando aqui que existe a meditação dentro da tradição cristã. E que nós somos os últimos a querer julgar. Uma coisa que é funcional para a Ludmila pode não ser funcional para outra pessoa. Exatamente. Foi interessante você colocar, porque assim, esse artigo que eu tinha citado do Dom Estevão, ele faz uma análise muito interessante, né? Por exemplo, ele apresenta a yoga enquanto uma filosofia e uma cosmovisão. A própria ciência não está interessada nisso. Né? Vamos supor, por exemplo, grupos, um psicólogo, um terapeuta cognitivo. Ele não está interessado ali no seu exercício profissional em filosofia e cosmovisão e em dimensões de transcendência. Né? Então, é importante nós fazermos essa distinção. Então, por exemplo, a dimensão, os exercícios físicos e dietéticos, né, da yoga são recomendados e não são contrários à fé católica. Atenção que eu estou falando. O exercício, aquela prática física, isso eu tirei, né, de um artigo do Dom Estevão Bittencourt. Agora, ele vai fazer uma outra distinção, que é a filosofia, a cosmovisão, que seria, então, esse estilo de vida, visão de mundo. Eu tenho que optar ou por uma realidade yoga, hinduísta, ou por uma cosmovisão filosófica cristã. Né? E aqui há toda a realidade de mútuo respeito, mas clareza de escolha. Né? Porque eu preciso, de certa forma, sentar na cadeira que eu escolhi. Né? Então, isso é importante. E até ter diálogos, ver o que é próximo, o que aproxima, o que distancia. Então, nesse sentido de cosmovisão, nós não teríamos tempo para discutirmos aqui esses aspectos, né? Mas poderíamos pensar outras possibilidades em outros momentos. Então, acho que esse ponto seria interessante. E tem algumas perguntas, Ludmila? Tem sim. Deixa eu colocar aqui. Colocaram som de água. A Letícia que estava falando aqui, só que já passou. Você teria como colocar uma música de fundo. Numa próxima a gente faz assim. Uma pergunta da Ellen. Ellen perguntou aqui. Vocês conseguem visualizar a pergunta? Consegui visualizar. Católicos podem fazer meditação? Nós estamos apresentando nesse momento para você uma meditação dentro da tradição católica, que é o exicasmo, né? A yoga, eu falei, enquanto exercício, puramente exercício, nos é permitido, não existe nenhuma contraindicação que vá ferir o que é propriamente da nossa crença, né? Já o Reiki, nós temos uma visão diferente, porque nós acreditamos no organismo sobrenatural, que seria a graça santificante. Esse termo, inclusive,
lá no início dos séculos do cristianismo, ele era até traduzido como uma palavra energia, mas uma energia não no sentido de uma produção que eu faço com as minhas faculdades psíquicas, né? Mas é um elemento que vem a mim de fora, né? Então seria essa graça de Deus. Nós somos constituídos como dois organismos. Um organismo natural, que já é dom, que já é graça, que é toda a minha constituição biopsíquico, que nasce das mãos de Deus. E depois, a revelação divina é o que nós cremos, nos dá então, pelo mistério do Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, o dom da graça. Essa graça, ela movimenta a nossa existência. Então, quando eu olho para uma pessoa e digo, eu te abençoo, eu estou dizendo, né, eu estou pedindo a Deus que essa graça, ela possa fluir na sua vida. Não é exatamente a compreensão, por exemplo, de uma pessoa quando faz uma imposição de mãos no reiki. Eles têm, então, uma outra visão, que seria mais de emanência, uma coisa mais ligada essa totalidade do universo. Nós não acreditamos eu, a árvore e a formiguinha, somos uma única coisa. Nós somos distintos e nós podemos entrar numa perfeita comunhão. Nós diríamos na nossa tradição que nós somos portadores da bênção de Deus. É isso que diz, por exemplo, a carta de São Pedro. Então, fechando a resposta, a prática física da yoga é compatível à nossa fé cristã católica. O reiki nós não praticamos porque seria algo que diverge daquilo que nós assumimos como experiência de fé. Eu só repito, porque também somos profissionais da saúde, né? Além de sermos católicos, cristãos, essa questão, o reiki, ele é reconhecido, ele pode ajudar muitas pessoas. A gente está colocando aqui em relação a uma meditação cristã. É só deixar bem claro essa situação, porque vai funcionar o reiki para várias pessoas. Uma situação ela pode ser funcional para mim e não ser funcional para outra pessoa, a mesma coisa. Então, não há um descrédito científico da prática. Dentro da prática das comunidades de fé, né? Teríamos que pensar aí vários ambientes, mas é importante você estar ressaltando que todas essas práticas integrativas, nós temos inclusive uma portaria no SUS, né, que reconhece muitas dessas práticas integrativas como formas das pessoas poderem, sim, buscar potencializar a sua própria saúde, a questão também de prevenção. Mas nós estamos falando dentro de um espaço especificamente de espiritualidade. Isso, estamos falando de uma live de meditação cristã. Acho que 87% do país é cristão, então a gente achou que seria devido trazer para vocês esses conceitos e essas situações. Mas assim, basta ser cristão para dever ter todo o respeito com todas as crenças e um respeito ao ser humano em especial, que foi o que Cristo deixou para a gente. Exato. E vale a pena ressaltar, Ludmila, que é importante que o cristão, ele descubra dentro das suas práticas esses elementos integrativos. Porque aí eu posso, então, a partir da minha dimensão cultural cristã, assumir essas práticas e usufruir. Eu acho que isso também é importante ressaltar. Perguntaram, o Léo perguntou um livro sobre meditação e espiritualidade, se a gente pode indicar. Léo, a gente coloca, o Orlando colocou o livro Viver a Catástrofe Total, né, Orlando, aqui na live? Esse é especificamente de saúde, né? Ele não vai entrar nesses aspectos, vamos dizer, transcendentais. E aí por exemplo,
não vai também contradizer nenhum tipo de dimensão de transcendência. Por exemplo, você, católico, que esteja me perguntando mais diretamente essa questão, você vai poder usufruir de um livro desse que não vai, de forma alguma, entrar em conflito com aspectos da sua crença. Tem um outro livro que eu indicaria também, propriamente de saúde, gosto muito do trabalho dele, é um médico chamado Dr. Roberto Cardoso. Existe até um site e ele tem um livro intitulado Um Médico Ensina a Meditar. Acho fantástico como ele traz alguns conceitos de meditação sem entrar na realidade propriamente de espiritualidade. E aí, para quem quer aliar meditação e espiritualidade cristã, né, eu indicaria o livro do Leloup. É um padre ortodoxo, inclusive doutor em psicologia. Ele escreve um livro chamado O Exicasmo, uma contemplação esquecida. Para quem quer compreender o que é essa prática do exicasmo. Né? E tem outros né, autores que eu indicaria para quem quer aprofundar esse assunto. Tem um livro chamado A Filocalia, é um livro para quem quer fazer, então, um aprofundamento, mas aí eu acho que seria interessante com grupos de estudo, sabe? Para poder... são livros que já trazem conceitos teológicos e requer alguma catequese para fazer aí essa distinção. Ludmila, tem uma pergunta, né, que meditação e oração contemplativa são sinônimos? Ótima essa pergunta. Ela seria uma pergunta, assim, dentro... Nós temos uma corrente, né, de teologia que é chamada teologia mística. E aí, essa corrente de estudo, ela vai aprofundar esses conceitos, e é muito interessante, porque o exicasmo, propriamente dito, que seria uma oração de simplificação do raciocínio, ela pode ser sinônimo de contemplação. Mas se você for pegar no Ocidente, alguns místicos, como, sei lá, algumas escolas de espiritualidade, pensar a ordem carmelita, pensar, por exemplo, Santo Inácio de Loyola. Se nós formos buscar em Santo Inácio de Loyola, o conceito de meditação, ela diverge da palavra contemplação. Né? Nós temos até uma certa assim, distinção de uma chamada contemplação adquirida, que seria uma espécie de meditação sem muito apego ao raciocínio, a conjecturas, e é essa espiritualidade que nós estamos comentando. Não significa que a meditação discursiva ela não seja importante, ela é importantíssima. Né? Nós temos que pensar aqui um movimento de uma espiral. Uma retroalimenta a outra. Por exemplo, quando você vai numa celebração pública, né, da litúrgica, a missa, por exemplo, que dentro da nossa tradição é o cume da nossa espiritualidade, é o ponto mais alto da nossa espiritualidade, você está ali numa meditação discursiva, porque você fala, responde, né, é lido um texto bíblico, você reflete, etc. Essa meditação de simplificação do raciocínio, que nós chamamos de contemplação adquirida. E depois existe um termo que é chamada contemplação infusa. Nós precisaríamos de muito tempo para discutir isso aqui, mas só para dar, eu acho que vale a pena, o que nós estamos fazendo com essa conversa é fomentar nas pessoas que dentro do nosso tesouro cristão, nós podemos explorar todas essas realidades. Eu indicaria sites que vão desenvolver esses temas com muita propriedade, por exemplo, o sacerdote Padre Paulo Ricardo, ele tem um curso sobre vida de oração e que ele vai, de certa forma, trazer esses conceitos, né? É claro que aqui nós estamos trabalhando um aspecto muito voltado para essa tradição, esse método exicasta,
que é lá a origem. Nós poderíamos dizer que é a nascente de todas essas escolas que nós vamos ter mais tarde. Mas, respondendo concretamente, é possível, sim, a palavra meditação e contemplação serem sinônimas. Às vezes os conceitos, eles são um pouco diferentes, assim, desculpe, a palavra é diferente, mas em alguns a gente consegue encontrar um conceito igual, né, para essas duas coisas. Se nós fôssemos olhar uma linguagem, por exemplo, a espiritualidade carmelita, essa prática de meditação que nós acabamos de fazer, teria ali uma aproximação do que é chamado de oração afetiva. Afetiva aqui não é no sentido de sentimentalismo, não. Mas é no sentido assim, existe um livro, né, do século XIV, chamado A Nuvem do Não Saber. Nesse livro, é um monge, um autor anônimo, ele diz, a mente, a inteligência e o raciocínio têm seu limite para abarcar a Deus. Não posso explicar a Deus pela inteligência. Claro, ele não está negando a inteligência enquanto a inteligência iluminada ela pode apalpar a Deus, mas não pode explicar a Deus. Ela tem seu limite. Aí ele fala, mas com o coração, que seria então o centro do nosso ser, simboliza as nossas emoções, eu posso abraçar, abarcar a Deus. Né? Então, é nesse sentido que nós compreendemos muito o conceito de contemplar, meditar, que está presente. Quando você abraça uma pessoa que você ama, você não fica calculando. Você simplesmente se entrega ao abraço. Bom, acho que é isso. Não, acabou as perguntas. Então, pessoal, a gente vai dando o nosso adeus aqui para esse momento. Tem uma frase que você não citou, Orlando, que você sempre cita. É que a graça, como é que é? Abarca a natureza. Isso, é uma frase, é um adágio de São Tomás de Aquino, a graça comporta a natureza. É no sentido assim, que nós pensamos que a nossa espiritualidade é algo desencarnado. Mas ela é algo que vem junto, ela não agride a nossa dimensão psíquica, biológica, tudo isso caminha junto. Tudo isso vai sendo processado junto. Né? Então, é nesse sentido de que nós somos uma unidade. Eu rezo com o meu corpo inteiro. Né? As minhas questões orgânicas, e aqui vale a pena para a gente entender um pouco mais essa frase, repetir o que eu tinha lido no primeiro momento, a explicação do Dom Estevão Bittencourt, quando ele diz: a espiritualidade cristã sempre reconheceu a dependência da alma em relação ao corpo, assim como a notável influência que o ritmo do organismo exerce sobre as funções do espírito. Vou dar um exemplo. De repente eu estou gripado, estou com uma febre, e eu quero me dispor a uma meditação. Tudo vai ser muito mais doído, lento, porque uma coisa, uma realidade conversa com a outra. O espírito conversa com o meu organismo, né? O meu organismo conversa com o meu espírito. Então é nesse sentido que nós podemos sim discutir que a espiritualidade promove saúde quando você pratica uma sadia espiritualidade. É isso. Agradeço é isso, pessoal. a disponibilidade, Ludmila. Que Deus te abençoe. Eu que agradeço. Eu agradeço a sua resposta tão alegre ao meu convite, né, tão doada, e sei que também, quando a gente exerce esse tipo de situação cientificamente, nos faz um bem enorme e a gente consegue reconhecer que é maior alegria dar que receber. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela atenção. Orlando, muito obrigada pela participação. E acho que a gente programa uma outra conversa numa outra vez. Depois, se o pessoal quiser, é só colocar lá no direct que a gente vai planejando e vamos ver de bolar umas literaturas, umas referências bibliográficas para vocês.
Ok? Ok. Deus abençoe. Boa noite a Amém. todos. Tchau. Tchau.